Boa tarde, Bruno Nunes. Hoje, 17 de dezembro, gravamos mais uma crónica mensal, crónica de dezembro, obviamente. E eu não podia deixar de ficar com esta nota introdutória. O Bruno tem, ao longo dos últimos tempos, escusado-se um bocado e fugindo pela lateral em relação a esta questão do Chega. Afinal, o Bruno é ou não é o candidato do Chega? Boa tarde, António Tavares, boa tarde a quem nos chega lá em casa. Fugido pela lateral direita, não é? Não sei. Bom, vamos, nos últimos dias, e fruto de uma fotografia que eu partilhei ao lado do deputado André Ventura e do Nuno Afonso, que é o coordenador autárquico e vice-presidente do Chega, de facto essa pergunta tem surgido muito. Estamos a 2 anos das eleições e eu acho que ainda é prematuro se falar em candidaturas. No entanto, não nos podemos esquecer que já há 1 ano e qualquer coisa atrás, quando o André Ventura saiu do PSD e saiu da variação de Loures e se dedicou ao Chega, eu já nessa altura tinha feito um post de apoio ao André Ventura, onde aliás referia que Roma não paga a traidores e sempre tive a minha posição pessoal de apoio àquela que era a política defendida aqui no Conselho para o André Ventura, e daí também ter sido candidato há 2 anos atrás pela coligação Primeiro Loures, encabeçada pelo André Ventura, e me reconhecer em algumas das propostas que o André apresentava pessoalmente, e reconhecer-me na íntegra naquilo que era o programa do André para o município de Loures, e daí ter sido candidato. O que é que vai acontecer daqui a 2 anos? Ainda não sabemos, mas sabemos que existe uma relação de amizade comigo e com o André, como existe com outras pessoas, mas existe uma relação de amizade comigo e com o André, existe uma relação de admiração pela política que ele tem feito e da forma como tem gerido a sua imagem e o seu trabalho como deputado. Por isso é prematuro se o Bruno é o candidato, se não é o candidato ainda. Eu acho que é até o menos importante agora nesta fase. Há uma coisa que as pessoas associam muito, que é o facto de eu denunciar tantos problemas, há quem diga que muito ao jeito de André Ventura, mas eu acho que é o meu jeito. Nesse registro, sim. Acho que é o meu registro, daí se calhar nos darmos tão bem porque temos um registro idêntico no princípio de denúncia daquilo que consideramos que é injusto. E gostava de fazer aqui um parênteses. Eu tenho sido também atacado nos últimos tempos, e inclusive temos aí um programa que está para sair em breve, onde eu sou atacado de critica, mas apresenta poucas propostas na Assembleia Municipal. E eu gostaria de deixar claro que às vezes os partidos confundem, e as pessoas acham que porque são chamados de deputados que estão na Assembleia da República. A Assembleia Municipal não tem o poder legislativo que tem a Assembleia da República. Por isso nós somos essencialmente um órgão de fiscalização. Isto aqui não contabiliza não ganha quem apresenta propostas a metro, porque a decisão da forma como as propostas são geridas no Conselho é do Executivo, é de quem ganhou a Câmara e não da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal tem um papel de fiscalização e não um papel legislativo. E há quem diga que fiscaliza pouco. Isso agora já Porque não depende de tem cada um. meios, porque não tem meios. Porque... Isso agora já depende de cada um, porque eu acho que todos nós temos alguns meios para poder fiscalizar mais e alguns fiscalizam pouco. Mas isso já passa da estratégia de cada um. Eu continuarei a denunciar. Agora, eu acho que não vale a pena estarmos a apresentar propostas quando não estamos num órgão nem executivo, nem legislativo, e acho que não é esse o âmbito da Assembleia Municipal. Acho que é de debate político, acho que é de agenda política, acho que é de trazer os problemas, acho que é de fiscalização. E por isso podem continuar a acusar que o Bruno Nunes traz poucas propostas à Assembleia Municipal, porque uma coisa garanto, eu não vou trazer propostas que são mero populismo ou para as pessoas acharem que se resolve o que quer que seja na Assembleia Municipal, quando na realidade a Assembleia Municipal nem sequer tem poder para isso. Por isso eu continuarei a executar a minha política de uma forma transparente e que as pessoas percebam que podem contar comigo para denunciar, para fiscalizar, mas não para fazer show-off com propostas que não têm a mínima validade. A Assembleia Municipal tem um papel claro que está definido por lei, e mesmo depois os votos de louvor, os votos de saudação, etc., eu considero que muitas vezes vem para aqui discutir um voto de louvor
ao governo não sei de onde, um voto de repúdio à Venezuela e isto e aquilo. Mas alguém acredita que um voto de repúdio feito na Câmara Municipal de Loures vai chegar à Venezuela e o presidente Nicolás Maduro vai dizer: epá, chegou agora uma recomendação de Loures? Por isso acho que isto é tudo uma perca de tempo. Aliás, nem as recomendações à Câmara de Loures têm vencimento, quanto mais. Porque a Câmara de Loures não é obrigada, já falámos sobre isto aqui no passado, a Câmara de Loures não é obrigada a cumprir nenhuma recomendação, pode considerar como um conselho e aceitar ou não aceitar, mas não é obrigada a aceitar. E agora pegando aqui num ponto de muitas vezes as pessoas não perceberem onde estão nas Assembleias Municipais e algumas pessoas não perceberem. Aconteceu uma situação nas últimas Assembleias Municipais, precisamente por causa de um voto de louvor apresentado pelo CDS, à PSP e à GNR, que eu acho que não dignifica nada aquela que é a posição da democracia numa das casas da democracia. Existem várias e hoje em dia cada vez se fala mais na Casa da Democracia, que foi o facto do CDS ter apresentado um voto de louvor à manifestação que aconteceu por parte da PSP e da GNR, ou de elementos da PSP e da GNR, não foi da PSP e do GNR, e aconteceu ali uma atrapalhada de determinada altura, se tentar minimizar aquilo e tentar minimizar numa lógica de que o CDS já não tem força, que o CDS isto, que o CDS aquilo e que é apenas um deputado. Eu estou completamente à vontade, e tão à vontade que eu inclusive até uso a pulseira do Movimento Zero, por isso estou completamente à vontade para falar sobre este caso, e o que se percebe ali na realidade é que a importância que o PS dava, ou que um deputado do PS deu a esta situação para tentar denegrir a proposta do CDS, era o facto não do movimento dos polícias e das críticas que os polícias faziam, mas pelo facto de ter sido criado por um movimento que não está sindicalizado e que foge ao controle dos sindicatos e dos partidos da esfera governativa. Por isso, como disse, eu estou muito à vontade, porque para mim o importante era salvaguardar aquela que era enaltecer a posição que foi feita pelos elementos das Forças de Segurança Pública e não tanto estar preocupado com quem era o pai da criança, e referiu na Assembleia Municipal, e inclusive, como digo, estou completamente à vontade com isso, porque sou apoiante do Movimento Zero e digo publicamente, não tenho problema nenhum. Relativamente ao Prior Velho, tem havido aqui duas posições antagónicas, digamos assim, relativamente ao ambiente de segurança que se vive no Prior Velho e até na Rua Bolama, mas sobretudo nos últimos tempos um conjunto de assaltos que a Câmara nega que seja tão importante quanto isso, e até afirmou num órgão que se calhar o que se diz não é bem aquilo que acontece, não corresponde à realidade. Como é que o Bruno vê esta situação, Bruno Nunes? Olha, isto até remete ao ponto anterior, ou seja, nós criticamos tanto e houve gente tão exaltada com o posicionamento do Movimento Zero, mas depois, quando dá jeito, justificamos que a polícia de facto não tem meios para poder intervir. E a realidade é essa, ou seja, o que se passa no Prior Velho é que a polícia não tem meios suficientes, não tem efetivos nem meios suficientes para poder intervir naquilo que se passa no Prior Velho. O Prior Velho cada vez, e nas últimas semanas tem sido ondas de assaltos, algumas delas até filmadas e foram divulgadas, e a polícia não tem meios. A Câmara não pode continuar a negar que os números da criminalidade desceram, porque isso até já foi abordado aqui por outro deputado, a situação do report e da forma como os números depois entram nos relatórios finais. E existe depois a outra situação que tem a ver com a Rua Bolama. A Rua Bolama já passou 1 mês e meio e continuamos com a mesma situação. A situação continua por se resolver, com a diferença, algo aconteceu. E o que aconteceu foi que quem estava legal na Vivenda Mexia saiu. Quem estava ilegal continua lá, as obras continuam a decorrer, o entulho continua na rua e inclusive agora até já conseguiram a instalação de mel, que eu acho fantástico, por isso as coisas continuam e a Câmara Municipal está completamente inoperante em relação ao assunto. O Sr. Presidente diz mas nós já multámos ou emitimos uma coima em nome da pessoa que está a fazer as obras, mas isso não resolve absolutamente nada. É verdade que depois dos problemas terem vindo a público, é verdade que a onda de agressões e de ameaças reduziu, mas os moradores têm a noção que vivem numa paz podre e que a coisa não está resolvida como deveria estar. O Chimar continua a fornecer água, tudo continua dentro da Mas agora já se pode normalidade. cortar a água, porque já não se vai prejudicar quem está legal. Agora já não há razão para não cortar, não é?
já se pode cortar a água, já se podia ter dado entrada do processo em tribunal, já se podia ter tentado fazer alguma coisa, mas existe ali um estigma que já falámos sobre ele, que eu acho que não vai resolver a situação. Estamos a chegar à altura do Natal e se calhar por causa disso os Chimar não vão cortar a água e não vão fazer absolutamente nada e a coisa continua a andar e quem está ilegal beneficiou com toda esta situação ou seja, isto se fosse um jogo de futebol é aquela falta a meio campo que se dá vantagem e deu-se vantagem a quem cometeu a ilegalidade e a bola segue para a frente, vamos ver se não marca um gol. Beneficiou o infrator. Exatamente, beneficiou-se claramente o infrator. Talvez seja por causa do Natal e dos queijos e dos chouriços e dessas coisas todas que ultimamente o Chimar tem feito. Mas quero comentar essa situação do... Esse comentário, na última Assembleia Municipal levantei uma questão. Eu acho que o valor do que vou reportar, e para as pessoas perceberem lá em casa, quem não acompanhou a Assembleia Municipal, o que se passa é que nas últimas semanas foi feito adjudicações por parte do Chimar, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos, de Odivelas e Louros. Foi adquirido, são 12 mil e qualquer coisa euros, em queijos, chouriços e etc. Mas agora a situação parece-me a mim muito mais grave, porque inicialmente, quando eu levantei a situação dos queijos e dos chouriços, eu percebi, achava que era no mínimo contraprocedente e que não fazia sentido e no mínimo uma afronta para a população quando se diz que não se vai reduzir absolutamente nada na água, que temos zonas do município que ainda não têm água canalizada, que existe uma série de problemas no saneamento básico deste concelho, que achava que era uma afronta estar-se a gastar, mesmo que seja um valor de 12 mil euros, que junto daquele que eu acho que é significativo, mas dentro do orçamento do Chimar é um valor não tão significativo, e eu achei que era surreal estarmos a gastar aquele valor. Mas agora venho a perceber, e o Sr. Presidente da Câmara respondeu-me a dizer que não sabia concretamente o que era, mas que acredita que nesta altura do Natal, eventualmente, possa ter sido alguma coisa comprada pelo Chimar. O Sr. Presidente da Câmara sabe, e eu quero acreditar que sabe, e tanto sabe que os funcionários municipais começaram a receber uma caixa, e funcionários de empresas municipais começaram a receber uma caixa onde vem o chouriço, onde vem o queijo E a marmelada também, não? E a marmelada também, exatamente. E essa caixa, e eu acho que existe aqui um procedimento que é grave, essa caixa vem com um folheto de boas festas da Câmara Municipal. Ou seja, a Câmara Municipal não comprou os presentes e arranjou aqui uma forma de, através de uma empresa municipal, comprar este presente que enviou aos trabalhadores. Nós já tivemos o exemplo de uma situação destas no passado, na Amadora, que deu origem a um processo, precisamente pela utilização de uma empresa municipal para a aquisição de bens e serviços que, no fim ao cabo, a única coisa que fizeram foi encapotar isto e compraram através dos serviços intermunicipalizados. Já tivemos uma situação na Amadora que deu um processo jurídico complicado. Vamos ver até onde é que isto vai, porque inicialmente eu estava só para denunciar os queijos, chouriço e marmelada e achar que era vergonhoso. Tenho que ter cuidado agora com a palavra vergonha. Que era vergonhoso, porque senão vão dizer que é o André Ventura, que era vergonhoso gastar-se 12 mil euros nestas coisas, porque acho que os trabalhadores municipais estavam mais preocupados em ver as suas progressões de carreira garantida, os seus aumentos salariais e políticas mais justas laborais, mas agora que sabemos, porque já está na mão dos trabalhadores, que afinal isto foi apenas uma forma da Câmara Municipal fazer chegar um presente aos trabalhadores com o orçamento do Chimar, isto é grave. E isto é grave numa altura em que andamos a discutir os empréstimos bancários que vão ter que ser feitos em cima do orçamento municipal e em cima do orçamento do Chimar. E sobre isto podemos já passar para outro ponto. Temos dois pontos complicados. O primeiro, quando andamos a dizer que o orçamento não pode ser separado, que o orçamento municipal não pode ser separado do empréstimo bancário, porque caso não seja aprovado o empréstimo bancário, põe em causa o orçamento municipal. Eu acho isto uma gestão ruinosa, porque a partir do momento em que ainda estamos a acabar de aprovar o orçamento, e o orçamento já precisa de uma retificação com um pedido de um empréstimo, alguma coisa não está bem.
e depois este empréstimo ficamos na dúvida de para que é, quando na realidade nós do Orçamento Municipal, eu já referi isso também, existe sempre uma verba que passa para saldo de gerência no ano seguinte e existe uma verba que não é gasta. Mas afinal, para que é que precisamos do orçamento? Porque é que temos que endividar o município? Porque é que precisamos do empréstimo? Porque é que precisamos do empréstimo, sim. Quando temos verbas que não são utilizadas e que passam em saldo de gerência, Muito superiores aos 12 milhões do empréstimo. isto não se consegue perceber. Mas o empréstimo do Chimar ainda me faz mais confusão e remete-me também para uma questão legal. Porque nós estamos a falar do empréstimo do Chimar, nomeadamente para a quarta fase do infantado, que legalmente a competência da obra é do urbanizador. Ou seja, nós temos uma competência para as pessoas perceberem a quarta fase do infantado e a rede de saneamento que vai ser feita e recuperada por parte do orçamento do Chimar através de um empréstimo que se vai pedir é a responsabilidade de um privado. Isto para depois o Partido Comunista não vir dizer que nós só defendemos os privados. Quem tem que fazer aquela obra é um privado. De acordo com a lei, teve que entregar uma garantia. Porquê é que não se aciona a garantia e se vai pedir um empréstimo para pagar algo que era da competência de um privado? E como é que os outros partidos aprovam isto e aceitam que isto seja feito? Então a competência é sua, eu não aciono a garantia que o senhor tem e vou pedir um empréstimo para pagar, com o dinheiro da população, para pagar o que o senhor tinha competência para fazer. Ainda por cima por um partido que é o PCP, que diz que não assume competências de outros, não é? Se não assume competências de outros, eu não consigo perceber este empréstimo. E continuo a achar que estes dois empréstimos, quer para, o orçamento, para complementar o orçamento municipal, quer para complementar o orçamento do Chimar, estão muito mal explicados. E acho que o segundo, em relação à quarta fase do infantado, eu considero isto um caso de justiça. Não digo que seja de polícia ainda, mas é um caso de justiça, isto tem que ser analisado. Então existe uma garantia por parte do urbanizador, porque de lei está ali para garantir que as coisas são feitas, não se aciona a garantia. Depois fecha-se os olhos. Fecha-se os olhos, vai-se pedir um empréstimo em nome do erário público, em nome da população, porque o dinheiro não é da Câmara. A Câmara gera dinheiro da população, o dinheiro não é do Presidente, nem da Câmara. Não consigo perceber isto. Não consigo perceber e vou pegar neste assunto. Este assunto não vai morrer aqui? Não vai morrer aqui. Não vai morrer aqui. Ora bem, outro assunto que também tem sido aí notícia, pelo menos nas redes sociais, é a apreensão de carrinhas que estão a depositar entulho, aquele depósito ilegal, não é? Que já vem sendo combatido, e essas fotografias começaram a surgir de apreensões de carrinhas que fazem esse vazamento de entulho. Peca por tardio, já devia ter sido feito há muito tempo. Tenho alguma curiosidade de ver como é que vão resolver algumas das situações, porque existem fotografias a circular também na internet de alguns carros de juntas de freguesia a fazer descargas. Vamos lá ver se alguém vai ficar com carros apreendidos nas juntas de freguesia, porque já aconteceu isso, as fotografias são públicas e estavam na internet, mas peca por tardio, e acho muito bem que a Câmara execute a lei. Aquilo que se passa com os despejos ilegais no município é vergonhoso. Tem criado problemas, alguns deles que eu considero problemas de saúde pública, e nós temos pragas e temos uma série de coisas no concelho fruto deste lixo que se vai acumulando. E falando em pragas, e aproveitando que estamos aqui em Santo António dos Cavaleiros, eu acho que a população de Santo António dos Cavaleiros, apesar de, através do orçamento do Chimar, quererem agora vir dar aqui um bombom à população de Santo António dos Cavaleiros e no rede de saneamento aqui, que já merecem e há muito tempo que devia estar feito, existem aqui preocupações, que é a praga de coelhos que existe. Coelhos? Eu chamo coelhos porque, chamando de coelhos, pode ser que venha ao PAN, pode ser que se crie alguma medida urgente para resolver isto, porque se eu disser que são ratazanas deste tamanho, para as pessoas perceberem em casa, e eu depois farei chegar fotografias disto, não estou a falar de cor. Estamos a falar que aqui na Quinta do Almirante, casas que pagam um IMI relativamente alto, aquelas que estão legais, não é? Estamos a falar de que existe uma praga de ratazanas que ninguém resolve.
E isto tem a ver com fruto do lixo, fruto daquilo que é abandonado na via pública. Obviamente não tem a ver com os despejos de tijolos, etc., que é feito, e que existem freguesias onde isto até se consegue aferir mais, como é o caso da freguesia de Camarate, é uma das mais prejudicadas com esta situação, mas acho muito bem que façam a apreensão das viaturas. Agora, existem outras coisas que a Câmara Municipal tem que começar a aplicar e a não ter medo de aplicar aquilo que está escrito, por exemplo, no Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, que você tem a situação, por exemplo, o saco de comida para o cãozinho e para o gatinho. Eu sou a favor que não se deve deixar morrer os animais à fome, obviamente, mas existem regras para fazer isto, porque, por exemplo, na Quinta do Quinta do Almirante, o deixar o saco com os restos de comida não vai alimentar nem os cães nem os gatos, vai alimentar as ratazanas, que são deste tamanho, e a partir do momento em que a ratazana for lá, o cão e o gato já não tocam naquilo. Mas o mesmo acontece no infantado e por aí fora. O que é que acontece? A Câmara Municipal sabe que pode atuar nestas circunstâncias, sensibilizando a população e fazendo perceber às pessoas que não está a querer matar os animais à fome, mas que isto não pode funcionar assim, porque caso contrário criam-se pragas de ratos. Só que isso implica coimas e a Câmara Municipal não quer fazer isso porque sabe que é uma medida muito pouco... Aliás, no infantado também há um problema desse género e também não são aplicadas coimas. Não são aplicadas nada porque sabem que a partir do momento em que começarem a aplicar coimas a quem atira lixo pela janela, como acontece em diversas freguesias deste país e deste município, sabe perfeitamente que isto vai tirar votos e que vai achar que andam em perseguição e por isso prefere fechar os olhos e não cumprir absolutamente nada, porque a questão que se passa com os alimentos na rua que estão a alimentar as ratazanas, principalmente aqui nesta freguesia, é uma situação que, primeiro, resulta da incapacidade do município de recolha dos animais errantes, das colónias que andam pelos vários espaços do município. Depois alimenta-se esta história e não querem ser acusados de, utilizando uma expressão popular, de prender quem anda a dar milho aos pombos. Basicamente é isso, têm medo de ser associados a alguém que não está apenas a colaborar a dar alimento aos cães e aos gatos. A questão é que isto está a criar uma praga de ratazanas enormes, principalmente aqui na Quinta do Almirante. São situações que não levam a lado nenhum e que não resolvem absolutamente nada, e é um princípio de inoperância da Câmara que não quer tomar uma medida e resolver o problema. Repetindo, em relação aos carros que fazem as descargas ilegalmente, acho muito bem que façam a apreensão e que comece a perceber que existe lei, que a lei é igual para todos e que todos têm que cumprir, mas é igual para todos e todos têm que cumprir. Pois, em princípio as leis da República são iguais para todos. Pois, em princípio sim, sim. Bruno Nunes, muito obrigado. Esta é a Crónica de Dezembro, voltamos para o ano, bom ano. Sim, aproveito apenas para desejar umas boas festas, boas entradas e que no próximo ano tenhamos um conselho melhor do que temos atualmente. Ok, vamos fazer por isso. Obrigado. Muito obrigado.